Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 14 graus, porém chove na cidade e a tendência é que as temperaturas caiam. E iniciando a nossa sequência de informações, falamos sobre o clima e o tempo no estado. A instabilidade, conforme foi previsto, toma conta de todo o Rio Grande do Sul e ganha força. E as chuvas terão grande volume ao longo do dia de hoje. As chances de pancadas mais fortes em algumas regiões do estado. E as temperaturas vão ficar aí entre os 14 e os 19 graus, mas um certo friozinho e um vento gelado toma conta aí das ruas, pelo menos em Nova Prata. Por falar em frio, quem estava com saudade e achou estranho o último final de semana, que tivemos um calor fora de época, a estação gelada retorna no próximo final de semana. E o frio intenso tomará conta de todo o Rio Grande do Sul, em especial da Serra Gaúcha. Segundo informações, a partir do próximo sábado, dia 12, as condições climáticas vão se alterar. Inclusive, segundo a SOMAR Meteorologia, a chance de geada e longos períodos de nebulosidade e instabilidade devem se estender até quinta-feira. Para o final de semana, a brina virá e a geada tomará conta aí das paisagens serranas. E é uma frente fria que vai passar rapidamente de forma bem costeira. E após a sua passagem, teremos ar seco e o tempo ficará firme, segundo os meteorologistas. No domingo, as mínimas em cidades como São José dos Ausentes, Caxias do Sul e Vacaria devem chegar aos 2 graus. Então, prepara o casaquinho. O final de semana promete ser gelado, um típico final de semana de junho. Avançando nas notícias, agora damos uma passada pelo futebol, porque hoje é dia da seleção canarinho entrar em campo. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Paraguai e Brasil vão a campo para aí defender as suas seleções. Segundo as informações, o jogo aí será na noite de hoje, né? E vai ter transmissão aí tanto pela TV aberta quanto pelos canais de assinatura, no horário tradicional, 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, uma das arenas mais tradicionais aí da América do Sul. Então, seleção brasileira em campo que está com uma situação muito confortável nas eliminatórias da Copa do Mundo, não deve encarar nenhum problema e na sequência vem Copa América. E a dupla Grenal, as atualizações dessa manhã pelo portal Globo Esporte. No Grêmio, Douglas Costa se prepara para sua estreia. Isso porque ele está aí se readequando à condição física para o futebol brasileiro. Heverson Pimentel, que é preparador físico do jogador, revela os planos do atacante e diz que o camisa 10 está ansioso para retomar. Ele está realizando treinos físicos e trabalhando na sua capacitação, a fim de estar à disposição do técnico Thiago Nunes. Também pelo Globo Esporte, nessa manhã, o destaque para o Internacional. Miguel Ángel Ramírez vive um momento de pressão no time colorado. E segundo informações, ele ouviu cobranças da direção do Inter em uma reunião. Após a goleada sofrida pelo Fortaleza por 5-1 no último final de semana, Ramírez teve uma conversa com a diretoria colorada que citou as correções e menos trocas de peças. Então aí Ramírez tomou uma prensa dos gestores colorados e sim, se ele não tiver sucesso nas próximas partidas, o cargo dele está em risco frente ao Internacional. Agora nas notícias e nos destaques aqui das nossas cidades, começamos pelo nosso apoiador, a Universidade de Caxias do Sul, no campus Nova Prata. Na semana em que é celebrado o meio ambiente, o campus de Nova Prata está participando
de um evento promovido pelo Colégio Padre Cobalcini, com palestras para os alunos do ensino médio sobre temas importantes para o desenvolvimento da vida em todos os âmbitos. O coordenador do curso de agronomia, Joel Teles, bateu um papo com a gurizada altamente engajada sobre os temas como energias renováveis, combustíveis alternativos, captação de gás carbônico e redução da influência do efeito estufa na comunidade atual. Também destaque aqui pelo campus de Nova Prata, e a UX sempre é notícia e tem seu espaço reservado, é que no último dia 5 de junho iniciou o curso de extensão em Gestão Estratégica da Produção, promovido pelo campus de Nova Prata sob coordenação do professor Mário Kozer. O ministrante, Rodrigo Barbieri Sangali, abordou no primeiro encontro os processos básicos de produção e as grandes perdas e a maximização dos processos produtivos por meio de metodologias de gestão voltado aos alunos dos cursos de administração de empresas. Avançando pelas notícias, em Veranópolis, uma aprovação semelhante à que tivemos aqui em Nova Prata, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem o projeto de lei 3/21, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade e em caráter extraordinário e temporário, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia. A medida foi proposta por todos os 9 vereadores e agora é encaminhada aí ao chefe do Executivo. Avançando pela Serra Gaúcha e os destaques dessa manhã, nós temos aí do Hospital Tacchini, com informações da Rádio Estúdio, que está com 172% de ocupação nos leitos de UTI privados. Segundo informação, a ocupação total é de 135% e o Hospital Tacchini começa a regredir àqueles números que nós tínhamos no final de março, final de fevereiro, começo de março, quando a segunda onda chegou. Em uma retrospectiva aí entre os dias 2 e 13 de maio, as lotações estavam na casa de 80% e as estruturas hospitalares começam a entrar aí num certo colapso por força da quantidade de atendimentos. Por outro lado, boas notícias também são reportadas das alas hospitalares. E o Hospital São Roque de Carlos Barbosa enviou aí a comemoração dos resultados com um novo tratamento não invasivo para o Covid. Segundo informações, os resultados obtidos aí com essa tecnologia nova do Brasil ajudou a evitar a intubação de 19 dos 32 pacientes em que ela foi utilizada até o momento. É o equipamento a partir de 2 catéteres nasais de alto fluxo, a sigla Senaf, que foram doados aí pela empresa Tramontina à instituição Carlos Barbosa. Os resultados mostram bons números e o tratamento acaba sendo menos traumático para o paciente do que os casos de intubação. Indo para o setor do comércio e as perspectivas, a SIC de Bento Gonçalves se mostra otimista com a retomada das relações comerciais e uma recuperação das vendas de inverno. O levantamento do CDL de Bento Gonçalves reflete aí o otimismo do setor para 2021, com uma possível retomada econômica após restrições mais severas por força da pandemia. A previsão animadora é um sinônimo de fôlego extra para o comércio, que precisa ser compreendida com certa cautela. Mesmo o aumento das vendas sazonais agora são insuficientes para equilibrar os grandes prejuízos amargados pelos lojistas no último ano. A recuperação do comércio ocorrerá e vai demorar para que os estabelecimentos, de uma forma geral, consigam voltar às condições pré-pandemia, destaca o presidente Marcos Carbone, da Câmara de Dirigentes Lojistas lá de Bento Gonçalves. Avançando nas informações e nas notícias, quem aí conhece o Farina Brothers, uma dupla
de músicos talentosíssimos da nossa região, que promoverão uma live na noite de hoje, contando com a participação especial dos vocalistas Rodrigo Terra e Laís Jacobo e do percussionista Michael Villa. A banda Farina Brothers antecipa o clima romântico do Dia dos Namorados com uma live especial na noite de hoje. O grupo, radicado em Bento Gonçalves, vai tocar clássicos do Roupa Nova, com apresentação a partir das 20 horas na página da banda, através dos canais do Facebook e também no YouTube. Então, quem quiser conferir e entrar no clima aí do Dia dos Namorados, Farina Brothers com muito Roupa Nova na noite de hoje. Boas notícias para os amantes dos felinos em Garibaldi. A prefeitura vai retomar os serviços de castração e de consultas clínicas e vacinação a felinos. A Secretaria do Meio Ambiente, após analisar casos registrados de panleucopenia felina, isso mesmo, panleucopenia, essa doença que a gente não conhece, em Garibaldi, decidiu contemplar, junto à castração e também a vacinação das fêmeas dos gatos. De acordo com a médica veterinária Raíssa Dias, é uma doença de caráter imunossupressor que pode levar os animais a óbito, e a principal ação de combate à proliferação de casos é a vacinação. Diante desse surto registrado dessa doença, a Secretaria de Meio Ambiente está aí atuando para a vacinação e castração dos animais, a fim de conter o avanço dessa situação. Agora uma notícia incomum, foi inclusive nosso destaque pega de surpresa. O fato aconteceu na RS 122, em um deslocamento entre Farroupilha e o Vale dos Sinos. Após uma batida entre um veículo Renault Logan e um caminhão, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência. No veículo Logan, a família trafegava com pai, mãe e uma criança. O que chamou a atenção é que, ao vistoriar o veículo, os policiais abriram o porta-malas e no interior do porta-malas do Renault Logan havia um homem que estava dentro do carro sendo transportado pelo porta-malas. Ele não se feriu e estava aí trancado no porta-malas do carro. De base de toda essa situação, a Brigada Militar foi acionada e todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para averiguar a situação. As primeiras informações dão conta de que as pessoas que estavam na parte dos passageiros do carro e o homem que estava no porta-malas são parentes e que uma briga teria sido motivada dentro do veículo. E por força dessa discussão, um dos passageiros foi parar no porta-malas. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Farroupilha. Apenas danos materiais foram constatados nesse acidente. Avançando pelas notícias, o presidente da AMESD, o prefeito Fabiano Feltrin, adiantou que o governo quer retroagir nas medidas. O governo do estado quer endurecer as medidas de combate à pandemia, mas que a AMESD é contra restrições mais severas. Segundo informações, ele defende aí, Fabiano Feltrin, o fechamento de alguns segmentos não é a solução para o combate à situação da pandemia. Conforme Feltrin, a AMESD apresentou 5 ações para conter o avanço e não teve o aval do governo do estado, apontando que quer aí retroagir com essa situação. Então teremos que aguardar. A gente lembra que a região da Serra Gaúcha já recebeu aí 2 avisos do governo do estado, e também 2 alertas. Se eu não me engano, foram 1 aviso e 2 alertas. Enfim, o fato é que as ações promovidas pelas cidades não foram até agora contempladas com o aval do governo do estado. E diariamente nós temos aí as situações reportadas pelo grupo de trabalho lá do governo do Palácio Piratini. E basta saber agora se nós teremos um novo alerta ou entraremos na fase de ação, porque a situação na Serra Gaúcha é uma das mais graves em todo o estado nesse momento por conta do avanço do coronavírus. Mando uma saudação especial à dona Teri Cúnico, que acompanha as nossas atualizações no Expresso Meio Dia.
Em Caxias do Sul, a Prefeitura decide rescindir o contrato com o escritório de advocacia, que vai buscar aí uma nova banca para o caso Manha Bosco. A rescisão com o escritório José Delgado e Ângelo Delgado, Advocacia e Consultoria de Brasília, foi publicada no dia de ontem, no Diário Oficial da Prefeitura. A empresa havia sido contratada em fevereiro, mas após uma ação judicial, o contrato aí foi suspenso e agora a Prefeitura de Caxias buscará novos advogados para atuarem nesse caso milionário que envolve a família Manha Bosco e a Prefeitura de Caxias há pelo menos 4 gerações, uma entroncada questão judicial. Por falar em justiça e em Caxias do Sul, o novo diretor do Foro Central de Caxias do Sul avança aí nas suas declarações dizendo que os atendimentos presenciais estão sendo retomados. Após um ataque cibernético ao Tribunal de Justiça no último dia 28 de abril, os processos eletrônicos retomaram a sua fluência. Com os sistemas recuperados, o Judiciário anunciou que os processos físicos serão retomados no próximo dia 15 de junho. E segundo informações repassadas, outras comarcas da Serra também estão retomando de forma gradativa. Guaporé, Carlos Barbosa, Casca, Farroupilha e Garibaldi. E os foros de Nova Petrópolis e Veranópolis também retornaram o atendimento ao público. O diretor do Fórum de Caxias do Sul, o juiz João Pedro Cavalli Júnior, destaca a importância da reabertura e ressalta que os trabalhos nunca foram paralisados. O magistrado pontua que o retorno gradual ao atendimento preferencial visa evitar as aglomerações. Notícias de demais cidades aí da região norte e nordeste. Capão Bonito do Sul foi contemplada com uma verba de R$250 mil que deverá ser usada em pavimentação asfáltica. Segundo informações repassadas, a prefeitura foi em busca de valores em Porto Alegre e o prefeito Felipe Reit voltou aí com as malas cheias a partir de uma verba repassada. Segundo informações, será utilizado aí na recuperação da RS 461 e na pavimentação de demais trechos que hoje são necessidade da comunidade de Capão Bonito do Sul. Em Lagoa Vermelha, após uma denúncia, a patrulha ambiental constata mais um crime ambiental ocorrendo na cidade, no seu interior. Segundo informação, o registro foi datado no dia de ontem. Em um dos casos foi realizada aí uma denúncia de corte de árvores e intervenção em área de preservação permanente, que foi confirmada, sendo aí o termo de responsabilidade confeccionado. Em outro caso, também o corte de árvores nativas e drenagem de banhado. Após a vistoria se constatou as ocorrências ambientais e nós ressaltamos que toda e qualquer intervenção no meio ambiente deve ser pautada pelas devidas licenças legais outorgadas ou pelos municípios, ou pelo Estado, ou até mesmo pela União. Avançando nas notícias, Semana do Meio Ambiente, muitas informações neste lado da situação. Nós temos aí a Cooperativa dos Recicladores de Marau, que busca auxílio da comunidade. Uma vaquinha online está ativa até o dia 30 de junho e se comemorou aí no dia de ontem o Dia Nacional da Luta e Mobilização dos Catadores de Materiais Recicláveis. A cooperativa aí de Marau, que atua nas suas atividades desde agosto de 2020, com o objetivo de garantir o aproveitamento e desviar do aterro sanitário os resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, vem fazendo a sua parte. A cooperativa informa que as ações realizadas no município são feitas aí em prol da comunidade e estão pedindo donativos para aquisição de EPIs, entre outros materiais necessários para a melhoria dos trabalhos. E o nosso destaque do editorial do Expresso Meio-Dia de hoje dava conta de um fato inusitado e, por que não dizer, cruel, que ocorreu em Passo Fundo. Ladrões roubam a imagem de Santa Rita em Passo Fundo. Conforme moradores do loteamento Santa Rita,
A imagem ficava ao lado da igreja e os devotos notaram a falta dela no amanhecer dessa terça-feira. Conforme os moradores, muitos devotos iam até a igreja depositar velas e fazer suas orações. E os moradores fazem um apelo pela devolução da imagem da santa. Muitas pessoas vão até o local como forma de peregrinação e de fé. Então aí pede-se, que o que vão fazer com a imagem de Santa Rita de Cássia? Por gentileza, devolvam. Ela que é a santa das causas impossíveis, nem mesmo foi poupada da ação dos vândalos e dos criminosos. E para a gente encerrar este primeiro bloco do Expresso Meio-Dia, os voos no aeroporto Lauro Cortes, na capital do Planalto Médio, Passo Fundo, serão readiados e somente teremos retomadas a partir de 1º de agosto. O cronograma oficial das obras sofreu uma alteração e os voos comerciais retomarão apenas em 1/8. Segundo informações, houve aí atraso na entrega de equipamentos que auxiliam as aeronaves durante os pousos e uma série de reformas que estão acontecendo no aeroporto forçaram o adiamento dessas operações. Antes do nosso intervalo comercial, algumas situações diferentes ocorrem nas nossas cidades e quando isso acontece, nós vamos lá documentá-las. É o que aconteceu com um casal de paraguaios que estava fazendo estada aqui em Nova Prata e eram artistas de rua. Monalise Canali foi entrevistá-los para saber um pouco mais dessa história e nós contamos para você. Na sequência, eu retorno com as notícias do estado, do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Você já imaginou sobreviver da sua própria arte? Esta é a história de Fábio Esteban, um jovem paraguaio que agora encontra-se nas ruas de Nova Prata, mostrando o seu talento aqui na sinaleira. Junto com sua gata e a sua namorada, ele já rodou diversos países e esta é a sua missão na vida, conhecer o maior número de lugares possível. Eu sou um dia de vontade de conhecer o mundo, viajar, só que não, eu sempre pensei, não há tempo para fazer, estudar, trabalhar toda uma vida, juntar uma grana, viajar uma semana por ano, não. De aí só encontrei o jeito de viajar com isso, os malabares, o circo, digamos, Daí saí pelo mundo, primeira vez fazendo isso, a arte, apresentando, treinando bastante, até poder conseguir sustentar a vida assim. E porque eu gosto também, assim, termino gostando e saí viajar com isso, fazendo malabares. E eu faço de todo um pouco, facão, fogo, clavas, equilíbrio, monociclo também, de todo um pouco. Mas o que mais faço neste momento, estou fazendo clava, como verão, daqui a pouco. É isso, clava apresentando na rua. Com o tema da pandemia não dá para fazer nas praças, que seria apresentação para todo o público, niño como adulto, e só apresento na sinaleira. Ou se a vezes tem um contrato em algum lugar, assim que a gente contrata, a vezes se gosta do espetáculo, contratam-se. E aí fazemos em outros lugares diferentes, assim. Mas na sinaleira, assim, o que apresenta uma rotina preparada, apresenta, olá, tchau. Quem quiser colabora, colabora, ninguém é obrigado. Para mim é uma maravilha, porque eu tenho mais tempo para mim, de conhecer lugares, que não fico um pouco na sinaleira no final da tarde, ou nas horas pico, depois todo o dia é para mim. Fico passeando por aqui, por lá, levando o gato. Normal é isso. Para mim tenho mais liberdade e eu gosto dessa vida. Não é por necessidade que eu trabalho também na rua, assim, porque eu gosto, na verdade. Sempre a gente junta um dinheiro para de ônibus. Chegamos um dia de chuva. Era um sábado de chuva todo dia, mas foi bom. No outro dia, quando parou de chover, aqui, o povo recebeu bastante bem. A gente conseguiu juntar um dinheiro, pagamos um hotel, comimos, foi muito bem, muito lindo. Mas porém ainda não conhecemos nada desse lugar, estamos aqui e já estamos indo embora também. Eu moro em Erechim, atualmente em Erechim. Agora, sei lá, para me encontrar... Só ir lá e me encontran. No, digamos,
Eu trabalho lá do mesmo jeito que aqui, assim, onde em Erechim também faço malabar em sinaleira, de repente se tiver oportunidade de trabalhar mais assim, fazendo em algum espaço, assim, do mesmo jeito que aqui, mas em algum outro espaço também gostaria de fazer isso. Está todo num projeto, ainda com essa pandemia não dá para fazer isso ainda, né? Mas tudo vai sair adelante. Quase 2 anos que estou no Brasil, sem sair do Brasil, mas eu já passei mais antes, eu já conheço vários países já, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, aqui um pouco do noroeste e toda a região oeste do Brasil, até o sul, conheço bastante já. Falta mais nordeste e tudo isso, dá para me conhecer todo. E Venezuela, e aí já vou conhecer quase toda a Sudamérica. Mas isso levou tempo também, levou uns 6 anos já. Que estou assim viajando daqui para lá. E há 1 ano estou parado aqui no Rio Grande, morando aí em Erechim. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor. Qualidade e facilidade a favor da saúde. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, mandando uma saudação especial ao seu João Luiz da Costa, que nos acompanha lá de Guabiju, avisando que por lá o tempo é chuvoso. Aqui também, seu João Luiz, segue o tempo chuvoso e a temperatura na casa
dos 13 para os 14 graus, um vento pela rua, o que deve diminuir a sensação térmica e a tendência é que a semana siga de forma instável. Avançando com as nossas notícias pelo estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos a atualização através da Rádio Irapuru que a Cotrijal divulgou os resultados da safra de verão 2020-2021. Produzir mais é a meta de todo agricultor. O desafio é identificar em que setor da plantação deve ser melhorada. Segundo informações do Departamento Técnico da Cotrijal, foi uma safra de muitos desafios, especialmente em relação ao clima e aos manejos necessários na lavoura. O produtor fez a sua parte, acreditou no trabalho e está colhendo os resultados, segundo o gerente de produção da Cotrijal, senhor Alexandre Doneda. Segundo os números repassados aí pela cooperativa, a média foi de 84,6 sacas por hectare das áreas cobertas pela cooperativa, ou seja, em torno de 80 a 85 sacas de soja nessa safra presente. Avançando com as informações, também nós temos aí do estado do Rio Grande do Sul uma polêmica que havia surgido na semana passada, alimentada aí por políticos da região metropolitana que viam a iminência de instalação de um pedágio na RS 118 entre Sapucaia do Sul e Gravataí. Conforme o secretário dos Transportes, o senhor Juvir Costela, um vídeo divulgado nas redes sociais diz que não haverá instalação de praça de pedágio no local. O titular da pasta fala que a divulgação é uma notícia falsa e não está nos planos do governo pedagiar este trecho da região metropolitana. No extremo sul do estado, quase chegando no Chuí, nós temos a cidade de Santa Vitória do Palmar. Para quem não conhece, recomendo uma viagem até lá. As paisagens são deslumbrantes. Mas o fato que reporta é que o padre responsável aí pela paróquia de Santa Vitória do Palmar acabou sendo multado pela prefeitura. Isso porque ele realizou uma missa no último domingo, contrariando o decreto municipal para as normas de enfrentamento da pandemia. Segundo informações, o texto da prefeitura, com medidas mais restritivas, passou a vigorar a partir de 1º de junho. Contudo, o padre aí realizou uma missa no último domingo e uma multa de R$1.000 poderá ser aplicada contra a paróquia. Enfim, informações curiosas que a gente repassa para você. Nos destaques da Justiça, a Operação Aliança Criminosa. O Ministério Público denuncia 11 pessoas por envolvimento, associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraude em caráter competitivo de licitações. Essa foi o resultado por hora de uma operação deflagrada pelo Ministério Público em companhia da Brigada Militar e a denúncia assinada pelo promotor de justiça Mauro Lúcio da Cunha Rockenbach, que dirigiu essa operação. A denúncia é fruto da Operação Aliança Criminosa, desencadeada na prefeitura de Dona Francisca, Frederico Westphalen, Erval Seco, Caiçara, Pontão, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo, no último dia 27 de maio, que prendeu 3 pessoas e agora 11 foram denunciadas por fraudarem processos licitatórios. No âmbito da Justiça, informações que nós também temos dessa manhã é que a Polícia Federal prendeu 3 hackers por um suposto envolvimento aos ataques sofridos pelas páginas do STF. As prisões foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes e nessa manhã 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária foram deflagrados através da Operação LIT contra membros de facções criminosas cibernéticas que atacaram o site do Supremo Tribunal Federal no último mês de maio. Notícia para os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal está pagando o auxílio emergencial.
e aqueles que nasceram em maio podem retirar o seu benefício que está disponível nas agências da Caixa e também nas casas lotéricas. Os trabalhadores inscritos nos programas sociais do governo federal poderão sacar a partir de hoje. E por falar em questão vinculada ao auxílio emergencial, a boa notícia é que o governo federal avalia estender o benefício em pelo menos mais 2 meses. A parcela de 150 e de 375 seria paga até setembro para mitigar os impactos da pandemia. Esse é um estudo desenvolvido pelo governo federal. Para bancar a prorrogação, a equipe econômica deve abrir um crédito extraordinário de aproximadamente 12 bilhões. O valor vai reforçar os cerca de 7 bilhões que ainda estão disponíveis dentro do valor já alocado para o auxílio emergencial. Desculpe. Avançando nas notícias, nós vamos à página internacional, porque na manhã de hoje uma cena tomou conta das redes sociais estrangeiras. Emmanuel Macron, o presidente francês, foi agredido na França e o vídeo já percorreu a internet. O presidente francês fazia uma viagem ao sul do país quando foi surpreendido. Ele falava com populares na beira de um cercado quando foi aí surpreendido com um legítimo safanão na raiz do ouvido, né? Ele tomou um tapão na cara de um manifestante e foi afastado aí pelos seguranças, e quem desferiu a agressão também acabou sendo preso aí pelos demais seguranças. Após o episódio, Emmanuel Macron voltou aí das suas situações e continuou falando ao público. Segundo informações, o sujeito que deu tapa na cara dele protestava contra as políticas do governo francês. Por falar em francês, um dos cientistas mais influentes do século XX e do século XXI, Edgar Morin, está prestes a completar 100 anos de idade. E a nova obra que ele está escrevendo, o sociólogo e filósofo francês, vai percorrer aí os principais erros e equívocos que ele teve nas demais obras. Nessa obra, que pode ser a última, o pensador Morin vai recordar etapas cruciais da sua vida, destacando erros cometidos, as dificuldades de compreender o presente e a necessidade do exercício da autocrítica para uma vida em sociedade. Então, aguardaremos o lançamento da obra-prima aí de Edgar Morin, podendo ser a última escrita em vida dele, que completará 100 anos de idade. Sendo esses os principais destaques dessa manhã, nós vamos nos despedindo, pelo menos no editorial, e vamos agora para uma matéria especial que foi gravada aqui em Nova Prata, já que falamos de Edgar Morin e cientistas sociais. O lar de acolhimento que pretende ser erguido aqui, que recebeu verbas advindas aí de deputados e de parlamentares. E nós contamos para você esses detalhes. Na sequência, voltamos para nos despedirmos. Na última semana, o município de Nova Prata recebeu uma emenda parlamentar da deputada federal Lisiane Bayer de mais de R$400 mil. Esta emenda veio para a construção da nova casa do acolhimento aqui do município. Quem nos explica um pouco mais sobre esta ação é o vereador suplente Ronaldo Bernardi. Vamos conferir. Olá, Monalise e telespectadores da Conecta Web TV. É um privilégio poder estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre essa emenda parlamentar que nós obtivemos na última semana. Então, dizer que essa emenda vem de encontro a uma expectativa de ter um espaço próprio da unidade de acolhimento, para que as crianças ali que estão acolhidas possam ter um local do mais apropriado possível, mais próximo possível daquilo que a gente busca para dar uma qualidade ainda melhor daquilo que já se dispõe no momento, de que hoje o local onde essas crianças estão abrigadas, esse local ele é locado. Então, essa emenda vem de encontro a uma necessidade de se construir um espaço próprio
e adequado para que essas crianças tenham, assim, por dizer, melhores condições para estarem ali acolhidas. A ideia surgiu a partir do momento de que a gente conhece literalmente o espaço. Então, no ano de 2020, eu estive ali na casa como coordenador da unidade de acolhimento e percebi da necessidade de que nós precisávamos de mais espaço, não somente para questão de quartos, de cozinha, de áreas, mas áreas disponíveis para práticas de esportes, até mesmo de uma biblioteca, de uma sala de estudos. E isso no momento a gente não dispunha. E o local se tornava pequeno para isso e muitas vezes até, não digo inadequado, mas era o que nós temos para o momento, né? O que tínhamos que suprir essa necessidade. E aí fomos de encontro, então, em busca de valores para que a gente pudesse, assim, trazer uma proposta de construção. Estivemos no gabinete da deputada federal Lisiane Bayer, do PSB, no final do ano de 2020 mesmo, e colocamos uma proposta de 400 mil para ela. Nos surpreendeu até porque ela nos disponibilizou uma emenda de 465 mil reais, que estivemos na semana passada, indo até o gabinete dela em Porto Alegre, e ela nos repassou essa emenda parlamentar, então, esses documentos para que o Poder Executivo pudesse, a partir desse momento, já viabilizar então o início das obras da nova unidade de acolhimento. Toda e qualquer emenda parlamentar, ela tem um prazo, então ela precisa ser executada, ou seja, esse valor ele não pode ser deixado para depois, ou seja, ela tem basicamente um ano para que o município possa fazer uso dela, senão ela acaba retornando para o governo federal. Então o Poder Executivo, a partir desse momento, tem praticamente um ano para executar então esse projeto, né, dessa nova construção da unidade de acolhimento. Então esse valor ele não pode ser deixado de lado e se pensar futuramente, tem que ser usado imediatamente, senão ele acaba retornando aos cofres do governo federal. Sim, no primeiro momento, agradecer em especial ao vereador Claudiomiro Koproski, que é o vereador titular da pasta aqui na Câmara de Vereadores. No momento eu estou como suplente de vereador. Também agradecer à deputada federal Lisiane Bayer, do PSB, que nos recebeu e nos atendeu nessa emenda. E também agradecer ao Poder Executivo. Nós estivemos ali, eu e o vereador Claudiomiro, na semana passada também, com o prefeito Alcione, deixando essa emenda parlamentar e conversando um pouquinho, e ele prontamente nos recebeu e disse que sim, que vai pôr em prática e já vai executar então, e vai utilizar esse valor desta emenda. Muito bem, você acompanhou aí a casa de acolhimento que pretende ser erguida aqui em Nova Prata, extremamente importante para as pessoas em vulnerabilidade social que precisam de um espaço apropriado para fazer suas situações transitórias, que são as mais inimagináveis possíveis. Encerrando o nosso Expresso Meio-Dia, eu desejo a todos uma excelente tarde, uma ótima restante de terça-feira. Nós retornamos amanhã, próximo às 12 horas, com as notícias, as informações e as atualizações para você. Uma boa tarde.